Página de abertura. Do livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem: 119. Título: Ajuda sempre. Mas Paulo respondeu: Que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Atos 21, 13. Constitui passagem das mais dramáticas nos Atos dos Apóstolos, aquela em que Paulo de Tarso se prepara à frente dos testemunhos que o aguardavam em Jerusalém. Na alma heróica do lutador não paira qualquer sombra de hesitação. Seu espírito, como sempre, está pronto. Mas os companheiros choram e se lastimam, e do coração sensível e valoroso do batalhador do Evangelho flui a indagação dolorosa. Não obstante a energia serena que lhe domina a organização vigorosa, Paulo sentia falta de amigos tão corajosos quanto ele mesmo. Os companheiros que o seguiam estavam sinceramente dispostos ao sacrifício. Entretanto, não sabiam manifestar os sentimentos da alma fiel. É que o pranto ou a lamentação jamais ajudam nos instantes de testemunho difícil. Quem chora ao lado de um amigo em posição perigosa desorganiza-lhe a resistência. Jesus chorou no horto, quando sozinho, mas em Jerusalém, sob o peso da cruz, roga às mulheres generosas que o amparavam a cessação das lágrimas angustiosas. Na alvorada da ressurreição, pede a Madalena esclareça o motivo de seu pranto junto ao sepulcro. A lição é significativa para todo aprendiz. Se um ente amado permanece mais tempo sob a tempestade necessária, não te entregues a desesperos inúteis. A queixa não soluciona problemas. Ao invés de magoá-lo com soluços, aproxima-te dele e estende-lhe as mãos. Emmanuel. E agora, a palestra. Boa noite, meus irmãos. Que toda a paz do Senhor Jesus continue a nos envolver e nos beneficiar com a lucidez e a compreensão para o nosso estudo da noite de hoje, que será a continuidade de O Livro dos Espíritos, na parte 2ª, capítulo 7, Idiotia e Loucura, nas questões 371 a 373. Vamos a 371, em O Livro dos Espíritos, vamos acompanhar. Tem fundamento a opinião segundo a qual os cretinos e os idiotas teriam almas de natureza inferior? É a pergunta de Kardec. Não. Resposta dos orientadores espirituais. Não. Eles têm almas humanas muitas vezes mais inteligentes do que pensais, mas sofrem da insuficiência dos meios de que dispõem para se comunicar, da mesma forma que o mudo sofre por não poder falar. Então, meus queridos irmãos, à época de Kardec, essas expressões idiotia, cretinismo, eram usadas na área científica. O
Hoje, com o avanço da psiquiatria, temos uma linguagem mais apropriada. É uma situação desafiadora para quem vive e para quem convive. Sabemos disso. Geralmente, pessoas assim têm um QI abaixo de 20, como dizem os especialistas, pela tabela de avaliação da inteligência. Então, compreendemos que são almas iguais às outras, são iguais, em experiência na Terra, estão em experiência, mas obscurecidas pela insuficiência orgânica do corpo físico. E um corpo defeituoso, apresentando limitações intelectuais, impede que o espírito se manifeste em sua plenitude, não é verdade? E no caso em questão, as potencialidades ficam em compasso de espera, atrofiadas, presas no corpo desorganizado. Por vezes são muito inteligentes, mas os meios de que dispõem para se manifestar são insuficientes. Vamos a 372. Pergunta assim Kardec: qual é o objetivo da providência ao criar seres infelizes como os cretinos e os idiotas? Qual é o objetivo de nascerem seres assim? Resposta: são espíritos em punição, espíritos calcetas, que habitam corpos de idiotas. Esses espíritos sofrem pelo constrangimento que experimentam e pela impossibilidade em que estão de se manifestarem por meio de órgãos não desenvolvidos ou defeituosos. Seres com certas limitações, meus queridos, limitações intelectuais, têm o cérebro desarranjado por necessidade de expiação. Sofrem pelo constrangimento que experimentam. São espíritos que, em algum momento da trajetória reencarnatória, violaram seriamente as leis divinas. Acabam por macular o perispírito. A maldade deforma. Podemos entender, o perispírito fica como carimbado. E ao retornar ao plano espiritual, leva as lesões carimbadas no corpo espiritual. Ele leva o perispírito, que irão se refletir quando tomar um novo corpo para o próximo renascimento. Lembram do episódio em Nosso Lar, quando um espírito, uma mulher, o espírito de uma mulher, altamente flagelada, bateu nas portas da colônia Nosso Lar, pedindo asilo, em completo desespero, precisava de ajuda, e André Luiz ficou penalizado, queria abrir os portões para ajudá-la, e foi impedido de abrir. O amigo dele, ao lado, disse assim: você não está vendo as marcas no corpo? As manchas roxas no corpo dela? E ele aí prestou mais atenção e sim, ela estava tomada de manchas roxas. Aí o amigo, o mentor espiritual, disse para ele assim: cada mancha daquela foi um anjinho que ela mandou, que ela tirou, porque ela era aborteira na terra. Então é um sinal, não é? Do carimbo do perispírito.
A 372A pergunta assim: então, não é exato dizer-se que os órgãos nada influem sobre as faculdades? Os órgãos nada influem? Nunca dissemos que os órgãos não influem. Tem e muito grande sobre a manifestação das faculdades, mas não produzem as faculdades. A diferença é essa: não produzem as faculdades. Um bom músico com um instrumento ruim não produzirá boa música, o que não impede de ser um bom músico. Então, um bom músico reconhecido, mas recebe um instrumento desorganizado, um instrumento ruim, ele pode ser até um grande músico, mas ele não vai produzir uma boa música por conta do instrumento. Então, porque espírito em expiação assim passam por um estacionamento provisório em decorrência do abuso que fizeram de certas faculdades. Então, o corpo de um deficiente intelectual pode abrigar um gênio. Um exemplo típico, meus queridos, é constituído de cientistas nazistas que durante a guerra realizaram experiências aterrorizantes com os prisioneiros em fornos crematórios. Eles usaram a inteligência para construir fornos crematórios. Imaginem como está a situação desses espíritos. A 373, que é a última questão pedida da noite de hoje, que nós vamos estudar, depois nós vamos estudar com mais em casa, não é? Vamos repetir a lição para ficar bem gravada. Qual o mérito, é a pergunta, qual o mérito da existência de seres que, como os cretinos e os idiotas, não podendo fazer o bem nem o mal, não podem progredir? Qual é o mérito de seres assim que vêm e não progredem? Nós não estamos aqui para progredir? Resposta: é uma expiação imposta pelo abuso que fizeram de certas faculdades. É uma pausa temporária. Meus queridos amigos, esses nossos irmãos, atravessando essa situação dolorosa, tanto para o espírito quanto para familiares, são estropiados do cérebro, como diz Emmanuel, como o coxo o é das pernas e o cego dos olhos. O espírito, em seu foro íntimo, tem consciência, mas não pode deter. Claro que não vamos generalizar, mas muitos têm consciência do que está acontecendo. A desorganização é do corpo e não do espírito. E nessa passagem, ele, o espírito, capta o mundo à volta. À sua volta, ele capta os pensamentos, a visão do ambiente em que está. E assim, nessa leitura que ele faz, de repente bem precária, mas ele faz uma leitura, porque muitos entendem tudo, consegue aprender, refletir, meditar e se preparam para uma nova existência. Porque, na verdade, meus queridos irmãos, Deus não castiga ninguém. Ele educa. E é o próprio Espírito que se castiga. Nós nos castigamos, não é verdade? Nós nos castigamos. Então, meus amados, terminamos a última
pergunta e resposta, esperando que todos releiam o Livro dos Espíritos, que é a base da doutrina espírita. E desejando a todos muita paz, junto a Jesus, a Maria de Nazaré, que é a nossa tutora nesse planeta. E que Jesus nos abençoe agora e sempre.